Boa tarde a todos. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, a Sra. Presidente da Assembleia da República e nela todo o grupo parlamentar do PSD, Dra. Assunção Esteves, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, Dra. Teresa Moraes, Sr. Secretário-Geral do PSD, Dr. Matos Rosa, o Dr. Paulo Rangel e o Dr. Fernando Ruas, dois dos três candidatos que temos aqui nesta sala às próximas eleições europeias. Temos aqui também o Dr. Mendes Bota, que vai significar, a sua eleição vai significar o resultado que ambicionamos nestas eleições europeias. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, meu caro amigo Almeida Henriques, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, Dr. Mota Faria, todos os dirigentes, autarcas, convidados, permitam-me também que agradeça de uma forma particular à Sra. Professora Teodora Cardoso, que está aqui já entre nós e participará no primeiro painel dos nossos trabalhos. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença e deixar-vos 3 ou 4 notas breves sobre os trabalhos que vamos aqui desenvolver entre hoje e amanhã. Não sem antes dirigir um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, o António Almeida Henriques, que é um dos nossos, fez parte do grupo parlamentar até à realização das últimas eleições autárquicas, teve também uma participação já no âmbito deste governo e é alguém que, depois de ter estado no Parlamento muitos anos, depois de ter estado no Governo, trouxe para Viseu a competência que era necessária para dar sequência à obra do Dr. Fernando Ruas à frente da Câmara Municipal. E já tivemos ocasião de perceber nestes meses que já passaram desde as últimas eleições e da tomada de posse aqui em Viseu, que o futuro de Viseu está assegurado mais uma vez, pela mão dos autarcas social-democratas. O António Almeida Henriques, como aliás também o Dr. Fernando Ruas, simbolizam muito daquilo que é um dos principais esteios do PSD, que são os seus autarcas, aqueles que em cada freguesia, em cada município, todos os dias lutam e batalham por trazer mais progresso e mais bem-estar às nossas populações, aos nossos concidadãos. Meu caro António, muito obrigado por toda a disponibilidade que tiveste para nos ajudar a organizar estas jornadas parlamentares e nós cá estaremos sempre para ouvir também os recados que vais deixando aos decisores políticos, sejam eles aqueles que connosco estão no Parlamento, sejam aqueles que também nos representam no Governo do país. Uma palavra também de saudação especial ao Paulo Rangel. Tive a ocasião de o convidar a estar hoje aqui conosco para lhe poder dizer que no grupo parlamentar do PSD há 108 soldados disponíveis para, nos próximos 60 dias, em todos os concelhos do país, em todas as ações de campanha, de sensibilização e de esclarecimento, podermos ajudar os nossos candidatos, a começar pelo nosso cabeça de lista, a deixar muito claro aquilo que é o desígnio que conduz a nossa candidatura nas próximas eleições europeias. Darmos um contributo positivo para que Portugal tenha na Europa uma voz firme, uma voz empenhada no progresso do país e também no progresso da Europa, e uma voz que busque, nas outras 27 vozes da União Europeia, o compromisso possível para que os órgãos da União Europeia possam servir o dia-a-dia, a vida de cada um dos portugueses e de cada um dos europeus. Nós somos daqueles que acreditam que o futuro do nosso país e o futuro da Europa se joga na capacidade de estabelecermos compromissos com os nossos parceiros e não de estarmos permanentemente a protestar sobre aquilo que cada um quer ou que cada um pensa. Ninguém constrói um espaço com 28 Estados-membros na base do isolamento, na base daqueles que preconizam opiniões que mais não são do que consubstanciar
uma postura de isolamento e de ficarmos muitas vezes orgulhosamente sós. Nós podemos ter ideias diferentes, mas temos indiscutivelmente que aproximar posições com os nossos parceiros para podermos cumprir o objetivo da União Europeia. E, meu caro Paulo, tens neste grupo parlamentar toda a disponibilidade para te ajudar neste caminho de esclarecimento e sensibilização, como dizia há pouco, porque nós vamos concentrar-nos nesta campanha precisamente nisso, em esclarecer os nossos eleitores, em esclarecer os nossos concidadãos e mobilizá-los para poderem tomar uma opção no próximo dia 25 de maio. E, finalmente, uma palavra para o Presidente do PSD e também Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho. Ele é, efetivamente, o líder de toda esta equipa que se reúne em Viseu hoje e amanhã. Tem sido, creio que para todos, um privilégio, uma honra, acompanhar alguém cuja tenacidade, cujo sentido de responsabilidade, cuja seriedade na relação entre quem decide em nome de todos e aqueles que são os destinatários das decisões, tem sido uma marca indelével da governação que temos liderado juntamente com o CDS-PP no país. O nosso Presidente e Primeiro-Ministro, como todos os agentes políticos, pode não decidir sempre bem. Pode até não decidir sempre que as pessoas têm uma expectativa de que haja uma decisão. Mas há uma coisa que ninguém pode apontar-lhe. É que não há um sentido estratégico, um rumo identificado e sempre uma relação de verdade com aqueles que estão à nossa frente, com aqueles que nós representamos e com aqueles que nós servimos. E esse exemplo tem tanto mais significado quanto a circunstância de nós termos atravessado nestes últimos 2 anos e meio alturas muito complexas, em que tivemos de contar com a compreensão dos nossos concidadãos, cansados de tantas restrições, cansados de tantas promessas não cumpridas, cansados de tantas expectativas esgoradas em função, muitas vezes, de decisões de governos e de governantes. Nós tivemos de enfrentar a governação do país lutando contra um pessimismo, um negativismo que estava instalado no nosso país, que muitos irresponsavelmente quiseram ampliar, mas que outros responsavelmente quiseram compreender. E o nosso Presidente, Pedro Passos Coelho, esteve acima de qualquer outro nessa capacidade de perceber o povo que tinha pela frente, as pessoas, as famílias, as empresas, e de lhes dar uma orientação clara para que todos tivessem alguma paciência para nós enfrentarmos as adversidades e esperarmos que um dia melhor vinha no futuro. Há 2 anos e meio a esta parte, havia muita gente que não acreditava que em Portugal era possível tornar a crescer do ponto de vista económico. Há 2 anos ou há 1 ano a esta parte, havia muita gente que não acreditava que Portugal pudesse escapar a pedir um segundo resgate para continuar a ter capacidade de financiamento do Estado e da economia. Há 2 anos atrás ou há 1 ano atrás, havia muita gente que não acreditava que era possível baixar a taxa de desemprego, que ela não iria atingir aquele número mais ou menos mítico dos 20%, mas que muitos prognosticaram iria ser atingido. Havia muitos que não acreditavam que as empresas portuguesas pudessem exportar tanto como aquilo que exportaram, por exemplo, no ano de 2013, apesar do ano de 2013 ter sido ainda, no cômputo geral, um ano de recessão, e apesar dos nossos principais parceiros comerciais estarem também eles a ter restrições financeiras e económicas, havia muita gente que não acreditava que isto fosse possível. Mas houve sempre alguém que, acima de muitos que com ele percorreram esse caminho, acreditou
na capacidade do povo português, das famílias portuguesas, das empresas portuguesas, das instituições da sociedade. Esse alguém foi Pedro Passos Coelho e hoje é um dia em que nós, no grupo parlamentar do PSD, lhe queremos dizer que é com muita honra que vamos continuar até ao fim da legislatura a cumprir este desígnio de recuperação do país. E isso leva-me à minha última palavra. Porquê é que estamos aqui e o que é que estamos aqui a fazer? Podíamos estar aqui a olhar para o passado que antecedeu a nossa governação. Podíamos estar aqui a olhar e a avaliar aquilo que foram estes 2 anos e meio de transformação do nosso país. Mas nós não estamos aqui para isso. Também podemos fazer. O nosso principal objetivo, hoje e amanhã, é olharmos para o futuro. É olharmos para o Portugal que queremos construir nos próximos anos. E, por isso, nós escolhemos como tema destas jornadas o Portugal pós-Troika, que é um Portugal que não quer mais troicas, é pós esta e pós todas as troicas. Não queremos ser o princípio de um novo resgate no futuro. E é um Portugal que tem que estar assente no compromisso e na sustentabilidade. No compromisso entre partidos políticos, entre parceiros sociais, mas, sobretudo, no compromisso com as pessoas, com as famílias e com as empresas de Portugal. É isso que nós queremos construir com 3 alicerces no campo financeiro, porque não há possibilidade de estabelecermos um compromisso firme de crescimento e de progresso se não tivermos finanças públicas equilibradas, que aliás, estamos também obrigados, fruto da construção desse espaço maior que é a União Europeia. Mas também não há futuro se a nossa economia não tiver capacidade e competitividade para se aguentar nos níveis em que, felizmente, já começa hoje a dar evidência. E também não é possível nós programarmos e projetarmos uma década ou 2 ou 3 de desenvolvimento e de progresso se não tivermos a capacidade de reformar os principais sistemas públicos. Desta vez vamos nos dedicar em especial à parte social, às questões da demografia, da natalidade, da segurança social, das pensões e das reformas. Mas há uma coisa que também vaticinaram para este governo e para esta maioria, é que nós iríamos desmantelar o Estado Social. Hoje está provado que uma governação equilibrada do ponto de vista financeiro, uma governação que seja potenciadora do dinamismo da nossa economia, é a melhor governação para garantir o Estado Social e para garantir que o Estado Social está lá onde aqueles que mais precisam um dia lhe podem acorrer. Termino dizendo-vos o seguinte. Há cerca de 2 anos, na Assembleia da República, tive a ocasião de dizer uma frase mais ou menos deste género. O engenheiro Sócrates governou o país como se não houvesse futuro. O Dr. António José Seguro faz oposição como se não houvesse passado. Um ainda continua preocupado diariamente em justificar o seu passado. Outro está muito preocupado no dia-a-dia em perceber qual é o seu futuro amanhã. Nós não estamos preocupados com o nosso futuro, nem com o futuro do nosso partido. Estamos preocupados com o futuro do nosso país e daqueles que vivem todos os dias os desafios da vida em Portugal. É para isso que aqui estamos estes 2 dias e é para isso que continuaremos com o Dr. Pedro Passos Coelho este caminho de recuperação. Muito obrigado.